Meu nome é Paulo e já é a 15ª vez que eu tô tentando fazer um vídeo sobre a plataforma do Universo Narrado. Se esse vídeo realmente sair, é porque lá no fundo eu ainda tive esperança de que isso daqui poderia dar certo. E de que lá no fundo do meu coração, isso aqui ainda serviria pra mostrar pra mim mesmo que eu consigo fazer alguma coisa. Então, se alguém como eu tá realmente fazendo isso e postou um vídeo no YouTube, quem dirá o que você consegue fazer? Enfim, deixando esse papo todo melancólico de lado, bora continuar pro vídeo mesmo. A primeira coisa que a gente tem que ver é porque o Universo Narrado nasceu do coração desse cara aqui. Particularmente em 2019, quando ele mudou o nome do canal dele, Queda Livre, pra Universo Narrado. E depois disso saiu um belo de um cursinho, chamado Desvendando a Matemática. E agora a gente tem a mais nova versão dele, com lições de física, matemática e o tal do Desvendando a Matemática. Então, tudo realmente começa nessa parte aqui, que é o seu dashboard, onde você consegue acessar o GPE, a biblioteca de aulas e a lista de materiais de qualquer um dos cursos, tirando o GPE no Desvendando a Matemática, que ele não tem isso. Bem, mas começando pela biblioteca de aulas ou lições de matemática, você vai chegar nesse site aqui, onde ele não foge muito do padrão de outros tipos de site e bibliotecas de aulas de outros cursinhos. Então eu vou me limitar a falar os pontos que eu acho mais interessantes daqui, beleza? O primeiro ponto que eu queria comentar é sobre essa seção de comentários que a gente tem. Ela sinceramente é muito completa, tu consegue colocar quase o que tu quiser para conseguir tirar a tua dúvida da melhor maneira possível. E a equipe dele também é muito boa e te responde tintim por tintim. Eles te mandam materiais complementares, PDFs, sites, videoaulas e outras coisas além para que você consiga entender ainda melhor o assunto. Às vezes, coisas que sinceramente não tem nada a ver com o universo narrado em si, mas que vai te ajudar a melhorar o seu conhecimento, a conhecer mais, a saber mais. Outra parte que eu gosto bastante dessa biblioteca de aulas é a parte das anotações. Aqui você consegue pegar uma videoaula específica e colocar alguma dúvida que você sentiu naquele momento exato da videoaula. Ela fica selecionada e depois você consegue filtrar as videoaulas que têm as suas próprias anotações. Isso é muito bacana e você consegue voltar a qualquer momento para conseguir tirar a sua dúvida que você já tinha esquecido que tinha. Depois a gente tem as listas de materiais, que todos os 3 cursos possuem. Os lições de física e os lições de matemática eles são divididos em praticamente 4 frentes. No lições de matemática não é dado o nome de frente, mas eu quero chamar assim também. Que são definidos de acordo com a separação dos conteúdos da própria matemática ou da física. Entrando neles você tem outros assuntos, e todos esses assuntos você vai ter praticamente sempre 4 tipos de materiais. O primeiro sendo os materiais do módulo, que é um material teórico com tudo aquilo que o professor explicou em aula sendo comportado aqui. Você vai ver que durante a aula o professor ele fica anotando algumas coisas em meio que um tipo de anotação, um bloco de notas, algo semelhante. Ele vai ser completamente anexado nessa parte aqui e você consegue ter acesso a qualquer momento. Depois a gente tem os exercícios de fixação, que são exercícios bem mais objetivos e bem mais simples. Mas isso não quer dizer que eles não podem ter algumas pegadinhas. Lembrando que todos eles são feitos pela própria banca do Universo Narrado, que é bem legal. Outra curiosidade bem interessante deles é que durante a sua ida na biblioteca de aulas você vai encontrar algo chamado quiz. Ele funciona de uma maneira bem legal e bem objetiva e simples. Ele é literalmente como um quiz mesmo. Você seleciona a alternativa que você quer, responde e depois você vai ter a explicação daquela questão. Essa parte do quiz, cara, eu acho ela muito legal. Ela é muito simples, ela é muito objetiva, ela é muito rápida, mas eu sinceramente amo ela. Eu gostaria que essa modalidade de quiz fosse mantida um pouco mais dentro da plataforma. O próximo tipo de exercício é o... Não, você não. São os exercícios de embasamento. Esse material é onde vai estar as questões dos vestibulares. Então, Enem, URCA, UES, vai estar todo mundo aqui. É aqui onde você vai realmente aplicar o conteúdo que você estudou nas questões. Como cai lá naqueles vestibulares que você está tentando passar. E eu também. Eles têm um compilado bem grande e é bem interessante. E o próximo... são os exercícios de aprofundamento. Sério, eles são exercícios bem mais complicadinhos, de vestibulares e bem mais difíceis, tipo ITA e até uns originais deles que são bem complicados. E às vezes não é nem necessariamente que o exercício é muito complicado, mas ele vai te fazer enxergar aquele assunto de uma forma diferente, e a sacada que você tem que ter para responder, você tem que sair fora da caixinha, o que sinceramente é muito legal. Bem, o Universo Narrado se gaba muito sobre uma coisa em específico. E, sinceramente, eles devem se gabar mesmo, porque é uma maneira de você estudar, não que seja diferente, mas que te ajuda a ter disciplina, te ajuda a manter o foco em várias situações, te ajuda de uma maneira extremamente específica, sendo direcionada para você, com uma rotina de estudos para você, te auxiliando a estudar os conteúdos que são mais necessários. Então, ele tem uma ordem pré-definida sobre como você vai ver os assuntos e como você pode criar conexões entre eles. E bem,
Caso você já conheça um pouco do Universo Narrado, você sabe que eu não poderia estar falando de outra coisa, a não ser do... Esse tal de GPL é bem interessante. Você primeiro seleciona o seu perfil de estudos, que aqui no cursinho você vai ter uma divisão de 4. O Enem Vestibulares, Medicina e Paulistas, concursos militares e a preparação ampla. E do Enem até os concursos militares, eles são gradualmente mais difíceis e você vai ver mais assuntos. Já a preparação ampla, ela é variável. Depois de você descobrir o aluno que você vai escolher o formato do seu estudo. Então é mais ou menos o ritmo que ele tem. Aqui a gente tem 4. Depois você tem a data sugerida, então a data que você vai começar a estudar e a data que você pretende terminar. Depois os dias da semana que você quer dedicar para os estudos. E depois o tempo por dia que você quer dedicar, sendo muito pouco ou até muito, muito mesmo. Há quanto tempo você se prepara para os vestibulares, mas isso não é tão importante. Depois você pode selecionar os conteúdos que você quer ver no seu GPE, que aliás significa Guia Personalizado de Estudos. Acho que o nome explica muita coisa. Você pode tirar apenas um conteúdo da frente ou a própria frente inteira. Depois é só você ir lá e tranquilamente gerar o seu GPE. Isso vai acontecer muito com você. Isso acontece geralmente porque o GPE identificou que você não dedicou tempo suficiente de estudo para você terminar tudo o que você planejou. Mas você pode corrigir só aumentando o tempo de estudo por dia, ou aumentando o dia da semana que você está estudando, ou adiando a data sugerida para você terminar. E depois você pode finalmente gerar o seu GPE. Eles vão te mandar por e-mail, aliás. Depois você vai ter esse videozinho aqui do Guizoli, que ele está explicando como funciona a biblioteca de aulas, o GPE, a listas e materiais. Ele está explicando tudo o que eu estou explicando. Como já diria Yuki Oha, estou sentindo um vazio em meu peito. Depois disso, não tem muita coisa pra explicar, né? Tá. Aqui dentro do banco de questões você tem 3 tipos de conteúdo: os exercícios, os simulados e a revisão inteligente. Os exercícios são exercícios. Objetivamente, você consegue gerar uma lista de questões, baseado praticamente na instituição que você quer, no ano de aplicação da prova daquela instituição e no nível de dificuldade das questões. E também se a questão ela vai ser aberta ou fechada. E não menos importante, o assunto. Depois você consegue selecionar se você quer o vídeo com gabarito ou só o gabarito, enfim, coisa que você vai aprender explorando a plataforma normalmente. E eu não preciso explicar nada. Depois a gente tem os simulados, que eles são divididos em 2, os globais e os acumulativos. Os globais são simulados gerais, com todos os assuntos que o tipo de prova que você escolher aborda. E depois tem os simulados acumulativos, que são simulados que você faz de acordo com os conteúdos que você escolhe para ele abordar. Enfim, nada demais. Quer dizer, isso é muita coisa, mas nada demais para se explicar. E por último, mas não menos importante, a gente tem as revisões inteligentes, que elas são bem legais. Lembra da página dos gabaritos? Não, você não lembra dessa parte porque o Paulo do passado esqueceu de te explicar. Mas eu estou aqui para resolver os nossos problemas. No final de cada lista de questões, a gente tem os gabaritos e você pode interagir com muita coisa aqui. Desde escanear ou clicar no QR Code, até no ver resolução, errei, acertei, enfim. Depois você vai ficar nessa área aqui, onde você tem um vídeo de resolução da questão e a alternativa que você escolhe depois de ter resolvido a questão. Se você acerta, mas se você erra, você tem 3 outras opções, sendo elas o motivo de você ter errado, seja porque você não sabia, por falta de interpretação ou por falta de atenção. Dito isso, meu trabalho está feito, bom vídeo, foi mal pela burrice. Então, toda vez que você erra, aquilo vai para o banco de questões deles. E as revisões inteligentes pegam todo aquele conteúdo que você errou e refaz uma revisão para você. E você só consegue gerar elas de tempo em tempo. Então não dá pra você ficar revisando toda hora, porque afinal não seria necessariamente uma revisão. Acho que eles abordam dessa forma para que você consiga revisar aqueles assuntos de tal forma que o seu cérebro vá se acostumando e vai se adaptando mais e mais. Então, você fez aquele exercício, você errou, depois de um tempo você vai fazer ele mais uma vez e o seu cérebro vai entendendo que aquele tipo de pensamento é importante. Pelo menos eu imagino que foi assim que eles pensaram. E eu acho que nós acabamos por aqui, não é mesmo? O vídeo não acabou ainda. E eu sei. Antigamente eu era mais bonito. Primeiro, eu só queria dizer que eu não tô gravando isso daqui porque eu não quero mais editar vídeo. Realmente não é por isso. Segundo, eu quero falar sobre os pontos positivos que eu tô achando dessa plataforma maravilhosa. Que aqui eu quero puxar pras videoaulas e pro conteúdo que a gente tá tendo deles. Aqui, pra mim, é uma das grandes atrações do Universo Narrado. É como eles conseguem aprofundar nos assuntos sem ter medo de perder o estudante. Eles te levam pela história da matemática, história da física. Eles vão
para temas mais complicados, mais indigestos. É difícil de você conseguir digerir aquela informação, mas eles não têm medo de que você não vai conseguir. Eles confiam que você vai ter, que você vai se esforçar e que você vai aguentar a porrada, sabe? Isso é muito bacana. E eu acho que uma das coisas que mais ajuda são realmente os professores, cara. Sério, pega esse cara aqui. Esse indivíduo aqui, tu tá no meio da aula de matemática dele, ele do nada puxa um poema de José de Alencar e tu começa a refletir sobre tua vida e que nada mais faz sentido. Cara, que é só muito bom. É sério, é muito bom. E não é só de Guizoles que se vivem os universos. A gente também tem o Saitama, digo, esse cara aqui, que, cara, meu pau da uma, eu vou te dizer, ele vai abrir a tua mente tal qual a gente faz com a laranja, cara. É sério, principalmente na playlist de matemática financeira, o cara manda muito bem. Sério. O engenheiro, ele é o cidadão. Ele é quase um trabalhador escravo pro universo narrado. Tudo pra onde que tu vai, ele tá lá, cara. Eu tô achando que ele ainda tá devendo o Guizoli daquele Fusca lá que ele quis comprar. Bem, e pra gente finalizar, a gente tem, cara, o GOAT dos GOATs do universo narrado. A coisa mais fofa do mundo. E eu vou me limitar a falar só isso aqui. Ele usa uma camiseta de gatinho, unicórnio. Cara, tu sabe o que é isso? Isso é um A na grama. É um A na grama. Bem, esse aí é o Benício. Ele cuida de uns assuntos mais picadinhos ali da matemática para a maioria das pessoas. E bem, passamos aqui por todos os professores e agora eu vou comentar rapidamente só da equipe deles, que é muito boa. Eu já comentei isso no vídeo, então acho que eu não preciso comentar de novo, mas é só para frisar isso muito bem. Bem, como nem só de pão vive o homem, as análises também não vivem só de pontos positivos. Eu só queria puxar a atenção para uma coisa. A área dos gabaritos sempre me pareceu um pouco estranha. Talvez seja porque eu não tinha muita paciência para ficar ali mexendo, mas eu usei ela muito pouco. E eu sinto que ela renderia mais para mim e talvez para vários outros alunos, pelo menos os meus amigos concordaram um pouco comigo nesse aspecto. Essa parte dos gabaritos, ela não ser só uma área dos gabaritos, mas ser algo muito mais parecido com um quiz, onde a gente tem toda a questão emitida, feita no formato do quiz, com o seu enunciado, suas alternativas, o motivo de você ter errado. E eu acho que eles podem fazer isso e isso deixaria muito mais objetivo, produtivo e muito mais legal, eu sinto. E o banco de questões já poderia pegar os dados rapidamente com a gente já resolvendo as questões, sabe? Não tirando ali os PDFs, mas acrescentando algo a mais, uma alternativa a mais para que a gente consiga resolver as questões. Em suma, é isso. O universo narrado, ele tem essa didática de não se importar muito com a sua nota, mas se importar no processo que você está passando. Por isso, ele não se importa se você não sabe de nada, se a sua dúvida você acha que é a mais burra do mundo. Ele só quer saber se você está interessado em aprender. Do mesmo jeito, você só vai conseguir chegar lá se você começar. Você pode começar errado, com o pé esquerdo, com o pé direito, mas você só vai alcançar o último degrau que você precisa, depois de começar a subir o primeiro. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Isso é só minha opinião sobre o universo narrado. E o meu muito obrigado a toda a equipe deles. E o meu muito obrigado a você por ter assistido.